Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho de sexta-feira, ao vivo, Evangelho no Lar, que chega no lar de todos que nos assistem. São todos muito bem-vindos, podendo convidar familiares, amigos. Esse é um Evangelho do Grupo Espírita Irmã Marisa, que situa-se na rua 15 de novembro, número 309, no Jardim Cipava, em Osasco. Com as bênçãos do Pai e com a proteção do Mestre Jesus, com a proteção da nossa querida irmã Marisa, vamos aí dar início a mais um Evangelho e vamos envolver a nossa querida irmã Célia, que nos envolverá com a prece de abertura desta noite. Boa noite, Célia. Boa noite, obrigada, Floreal. Boa noite a todos. Vamos serenando os nossos corações e os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos nos ligando a Deus, a pátria do Evangelho, o plano maior, convidando a todos para fecharem os seus olhos materiais, visualizando uma luz prata que nos liga ao alto, e com as bênçãos de Deus em nossas vidas, com toda essa bagagem que Jesus amorosamente nos deixou. A palavra sempre é gratidão, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a todos esses espíritos que conosco caminham, nos amparando, nos intuindo. Então, que estejamos sempre com os nossos pensamentos voltados para o bem, para que possamos estar sempre ao lado desses amigos queridos que nos ajudam aqui na nossa caminhada evolutiva. Agradecendo a oportunidade, mais uma vez, que temos de estarmos todos reunidos em nome de Deus e de Jesus, para mais esse Evangelho online, mais esse Evangelho no lar. Envolvidos que já estamos, com corações todos em muita alegria, pelo conhecimento da doutrina espírita, nós vamos envolvendo com muito amor, com muito carinho, o nosso irmão Lourival, que trará para nós a explanação da lição do Pão Nosso dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Célia, pela sua gentileza. E a lição de hoje trata-se da lição de número 73 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição 73 tem como título Aprendamos Quanto Antes. Temos uma passagem do Evangelho que dá destaque aos comentários transcorridos na mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. E a mensagem do Evangelho nos diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E vamos à leitura dos comentários. Entre os que se refere a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor? Na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução
difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus, e inúmeras pessoas que já lhe observaram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muitas atividades inúteis podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Essa adaptação, na verdade, é acompanharmos ou seguirmos os passos do Mestre Jesus, fazendo para o outro o que desejamos para nós mesmos, que foi exatamente o quanto ele nos disse, nos ensinou. Fazendo dessa maneira, consequentemente, nós nos enquadramos naqueles que conhecem o Evangelho e que já encontrou Jesus. Mas todos nós encontramos Jesus. Todos nós desfrutamos dos benefícios trazidos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos. Que saibamos aproveitar os seus ensinamentos, que é o nosso caminho, é a nossa direção, para, dessa maneira, galgarmos a nossa meta, galgarmos o nosso objetivo, que é exatamente nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. E façamos isso com muita alegria, com muita gratidão, como ele coloca na lição, com gratidão, por ter Deus querido, que nós, né, avancemos por Jesus, nosso Mestre, desejar o nosso progresso, a nossa felicidade. E a nossa felicidade é isso, é fazermos para o outro o que desejamos para nós mesmos. Simples, desde que coloquemos a boa vontade. Para fazermos o bem para outra pessoa, é somente termos boa vontade. Assim também como, se quisermos, nós somos livres também para infelicitar as pessoas. Mas o caminho que nos leva à felicidade é justamente proporcionando a felicidade para aqueles que caminham conosco, aqueles que encontramos em nosso caminho, mesmo aquele que encontramos e que às vezes deseja nos ferir. Não tem problema. Passamos para ele, tal qual disse o Mestre Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim, com muito amor e carinho, vamos agora envolver a nossa irmã, a Dilce, que está encarregada do Evangelho de hoje. Está envolvida, Dilce. Muito obrigada, Lorival. A lição do Pão Nosso hoje tem muito a ver com o nosso Evangelho. E é com muito carinho que nós preparamos e que chega ao coração de todas as pessoas. O Evangelho de hoje está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. E os nossos itens de estudo é fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. O item 8, que é fora da igreja não há salvação, diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma
fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam, embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. O item 9, fora da verdade não há salvação, seria equivalente a fora da igreja não há salvação. É também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual o homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente? Quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia que passa as ideias são retificadas, a verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito de posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contrária que a lei de Deus, contando que a lei de Deus seja observada, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade. Meus amigos, nós vemos o quanto Kardec era minucioso, né? E o quanto ele aliou, né, a sua inteligência, o seu saber ao coração. E nós vemos pela coerência em todos os capítulos, não só do Evangelho, como nos livros da codificação, a preocupação que ele tinha em incluir todos os assuntos relacionados à nossa evolução espiritual. A verdade é que nós desejamos muito a felicidade, como ele colocou no Evangelho, a felicidade suprema. Mas nós não incluímos na nossa felicidade a caridade. Ou talvez nós nem imaginamos seja a caridade o nosso acesso à felicidade. Porque muitas vezes nós nos interessamos pela felicidade imediata, pelas coisas que nos dão prazer, pelas coisas materiais, os bens materiais, né?
Mas no Evangelho diz que a felicidade verdadeira, essa felicidade suprema, é a que nós sentimos quando nós servimos ao nosso próximo, e que nem sempre está relacionado com o material, né? Às vezes, um prato de comida, um pedacinho de pão, uma moedinha, né? E isso, nos dias atuais, ajudam e muito, né? Mas, muitas vezes, o que as pessoas mais necessitam é daquilo que nós já dispomos, daquilo que nós já conquistamos no nosso coração, né? Às vezes, uma palavra de esperança, né? Uma prece feita carinhosamente, né? Um pensamento carinhoso. E quantas vezes as pessoas querem que a gente fale sobre Jesus, porque traz ao coração de todas as pessoas essa esperança que muitas vezes as pessoas não têm no momento, mas que elas vão ter no futuro, né? Porque nem sempre as coisas acontecem do dia para a noite, de um dia ao outro, né? Então, sabe que ela pode desenvolver essa esperança quando nós falamos de Jesus às pessoas que realmente necessitam naquele momento, né? O capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos lá, nós vamos ver que ele é todo dedicado à fé. E os benfeitores nos esclarecem que a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. A caridade, né, já é uma consequência da fé. E Paulo coloca a caridade acima da própria fé. Então, ela está ao alcance de todos. Qualquer um pode fazer a caridade, seja material, seja espiritual, da melhor maneira possível para beneficiar o nosso próximo, aqueles mais necessitados. Então, está ao alcance do ignorante, porque nós não precisamos de conhecimento para fazer o bem. Não precisamos. Está ao alcance do sábio, né, por compreender as situações mais delicadas. Está ao alcance do rico, por ele poder ter para doar. Está ao alcance do pobre, que sabe dividir até o muito pouco que possui. Está ao alcance do religioso, porque o religioso, ele conhece, né, pelo menos um pouquinho das leis de Deus. E está ao alcance até mesmo do ateu, porque ele doa, ele dá sem questionar. E muitas vezes nós questionamos para que as pessoas precisam de determinadas coisas. O ateu não questiona, ele simplesmente ele dá. Então, a caridade, ela não possui vínculo religioso. Então, fora da igreja não há salvação, não condiz com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, ele não teve a preocupação de fundar nenhuma igreja. Os apóstolos depois fizeram isso, porque muitos pobres batiam a porta, né? Eram doentes, eram famintos, eram todo tipo de necessidade. Então, eles foram abrindo as igrejas, que muitas vezes era até um cômodo da própria casa, né? Então, nós vemos que para a gente fazer o bem, qualquer um de nós não precisamos fazer parte de nenhuma religião, de nenhuma crença religiosa. Mas, infelizmente, né, muitos se consideram irmãos, né, porque eles frequentam a mesma igreja. Mas o irmão de outra igreja, ele não é considerado irmão. Ele não é considerado, às vezes, nem cristão, né, infelizmente. E nós vemos que se numa família cada um se sente acolhido por doutrinas diferentes, isso pode acontecer realmente muitas divisões dentro da mesma casa, né? É o pai contra o filho, é o filho contra a mãe, é irmão contra irmão, é amigo contra amigo, é como se fosse cada um por si. E por quê? Apenas pelas interpretações, né? Pelos dogmas, pelos rituais, né? E eles vão separando. Em vida, a amizade já não é a mesma, né? E até mesmo no campo santo, né? Como o Kardec colocou. Então, nós entendemos que todas as religiões, né? Nós sabemos que todas as religiões têm Deus como um ser supremo. E todas as religiões ensinam o bem, né? E acreditam, infelizmente,
né, que Deus tenha criado o céu e o inferno. Acho que essa é a pior parte de todas as religiões, né? E muitas, né, lógico, criaram essa ideia para reter, né, os fiéis, né, para manter eles ali, mesmo que seja pelo temor, né? Agora, como nós vamos, né, merecer um céu que nós não fizemos nada para merecer, ou um inferno com o seu sofrimento eterno? E, infelizmente, as pessoas acreditam nisso, né? Agora, se nós refletirmos, né, se a gente usar um pouquinho a razão, nós que somos humanos, que somos falhos, imperfeitos, nós procuramos fazer de tudo para amenizar o sofrimento daqueles que estão ligados ao nosso coração, e às vezes até aqueles que nós nem conhecemos, né? Como é que nós podemos conceber a ideia, né, de Deus que todo mundo tem, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, mas que criou um céu de ociosidade e impõe um castigo sem remissão, sem perdão? É muito difícil, é muito complicado, né? Então, Jesus nos ensinou que Deus é Pai amoroso, que nos criou a todos iguais. Então, nós todos somos irmãos. Não existe essa separação, essa divisão, né? Então, fora da caridade, não há salvação, nos ensina que o outro, o nosso próximo, ele é filho de Deus, não deixa de ser o nosso irmão, mesmo que as pessoas não tenham essa visão, né? Esse entendimento. Porque o outro, seja de que religião for, ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor, ele sofre pela partida de um ente querido, ele sente solidão, sente depressão, sente rejeição, como qualquer pessoa, seja o católico, o espírita, o protestante, o budista, né, o da Seite-Noyer. Quantas religiões existem no nosso mundo, né? Então, em que é que nós somos diferentes? O que difere são as denominações religiosas, né? As interpretações, os rituais, os dogmas, né? Que alguém foi primeiro, fez uma tradução e, de acordo, né, com aquilo que achou que era certo, incluiu, e muitas outras pessoas acabam seguindo porque acham que aquilo é o certo, né? Mas Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Então, nós temos as nossas escolhas, né? E Deus respeita as nossas escolhas certas ou erradas, é respeitada pelo Criador. E nós não respeitamos o nosso próximo. Os nossos irmãos, muitas vezes a gente não respeita por ele ter feito, né, por ele ser protestante, ou por ele ser umbandista, por ele ser espírita. E aí é muito interessante, porque se a gente pegar o evangelho de hoje, e a gente for lá no item 2, diz assim, eu vou ler apenas um trechinho, né? E eis que levantou o doutor da lei e lhe disse para o tentar, mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, justificando, ele queria ainda saber, mas quem é o meu próximo, né? E Jesus, então, como Jesus era todo coração, Jesus ensina a ele a parábola do bom samaritano. E nós sabemos que os samaritanos, eles não gostavam, né, dos judeus lá de Jerusalém. Mesmo os livros de Moisés, eles só consideravam os 5 primeiros livros, outros eles deixavam para lá. Mas Jesus colocou na parábola o bom samaritano, né? O bom samaritano, ele faz o que todo cristão deve fazer. Simplesmente, para ele fazer o bem, ele não perguntou de que religião aquela criatura é, o que ele estava precisando, ele simplesmente recolheu, levou para ser cuidado, né? E ainda se preocupou de voltar e pagar todas as despesas da pessoa.
logo o samaritano que não era bem visto, né? Ele simplesmente ajudou, movido pelo coração. É um belo exemplo para todos nós, né? Porque nos dias atuais existem doutrinas que não oram pelos seus irmãos, nem mesmo os seus irmãos de sangue. É muito triste, mas isso ainda é verdade. Simplesmente porque o irmão de sangue ou qualquer criatura não professa a mesma religião que ele. Então, eles não podem orar, né? Eles falam que cada um tem que orar por si. Eles aprenderam assim, não utilizam a razão, interpretam do jeito que sentem, sem questionar, né? Alguém pensou por eles, diferente, né, da doutrina dos espíritos, que nós temos que usar a razão. Quanto mais nós questionamos, mais nós buscamos respostas, né? E quando nós buscamos respostas, né, ela tem que vir de encontro ao nosso coração. E nós vemos assim que em muitas religiões eles necessitam do batismo, daquele ritual do batismo. Quando se é criança, porque a criança precisa ter a proteção de Deus, né? Senão se torna um pagão, senão nem um anjo da guarda vai olhar por ele. Eles têm que confessar os seus pecados, né, para serem perdoados. Eles acreditam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, então a gente não tem mais aquela responsabilidade de fazer qualquer coisa para a gente se melhorar. Jesus já morreu na cruz, ele já levou os meus pecados, né? Que basta a gente acreditar que todos os nossos pecados estão perdoados. É muito cômodo, né? Que apenas por a gente ser membro, né, de uma religião, de uma igreja, a gente já fez por merecer o céu. Mas Kardec, inteligentemente, ele vai além, né? Então, ele fala, fora da verdade não há salvação. E quantas pessoas acreditam, né, estar de posse da verdade? Mas o que é verdade para um pode não corresponder à verdade do outro. Então, vamos recordar um pouquinho o Paulo, né? Enquanto ainda era Saulo, né? Porque para ele a verdade estava nos ensinamentos de Moisés, que ele ali, ele era ferrenho e ele combatia com toda a certeza do seu coração, né? E ele só mudou e viu que a verdade não estava só com Moisés, né? Ele mudou na entrada de Damasco, né? Nas portas de Damasco. Então, é uma passagem que eu acho que emociona todos nós, né? Porque foi um imenso clarão, né? E fala que Saulo sentiu-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Eu não faço nem ideia, né? Que luzes são essas. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. Vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. E esse desconhecido lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E ali mesmo, Saulo entregou-se a Jesus para sempre. A superioridade moral de Jesus e o seu imenso amor encontrou o coração de Paulo, que passou a viver o fora da caridade. Não há salvação. Paulo de Tarso reconheceu que a verdade estava com Jesus e se entregou a vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mesmo porque Jesus não veio modificar as leis de Moisés, ele veio dar cumprimento, né? Mas simplificou para todos nós. Mas todos os ensinamentos que Jesus ensinou aos apóstolos, ensinaram a Paulo, e o Paulo começou a abrir as igrejas e passar todo o conhecimento que ele tinha em nome de Jesus, né? Nós ainda estamos muito longe de ser um Paulo de Tarso, mas reconhecemos que possuímos hoje uma verdade relativa, né? Devido às nossas imperfeições morais. Nosso orgulho, nosso egoísmo, a inveja que sentimos, a nossa intolerância, vaidade, ciúme, e a lista é grande, né? Mas à medida
que nós fomos trabalhando as nossas imperfeições, né, a verdade vai se descortinando para nós. Então, aquilo que antes a gente tinha dificuldade de compreender vai se tornando mais claro e falar, nossa, tem lógica mesmo, é por aí mesmo. E é interessante, porque os benfeitores dizem que mesmo se nós estivéssemos da posse da verdade absoluta, nós não acreditaríamos, né, devido ao nosso atraso moral. Mas ainda assim, cada um de nós defende a sua verdade. Imaginemos, né, os espíritos iluminados de posse da verdade absoluta, porque eles estão tão próximos do Criador. Como deve ser, né, esses corações iluminados? Não dá nem para a gente ter uma ideia. Então, como a verdade de um muitas vezes não corresponde à verdade do outro, nós não podemos dizer que fora da verdade não há salvação. Somente os espíritos iluminados conhecem a verdade absoluta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é com esse raciocínio que também não podemos dizer que fora do espiritismo não há salvação, porque quando a pleiade de espíritos, né, trouxeram as informações dirigidas por nosso Senhor Jesus Cristo, eles também não falaram tudo, porque a gente não tinha condições ainda de compreender tudo, né? E o espiritismo caminha junto com a ciência, e frequentemente novas descobertas são feitas, novas atualizações. Então, a doutrina dos espíritos também não segue que fora da verdade não há salvação, né? E nem nós podemos falar que fora do espiritismo não há salvação. A regra é, fora da caridade não há salvação. E por quê? Porque fora da caridade não há salvação é o pensamento de Jesus, né? São todos os ensinamentos de Jesus, é sobre a caridade, né? Porque, seguindo essa orientação, nós estaremos no caminho ensinado por Jesus, né? Porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Porque nós estaremos conscientes que não devemos fazer o mal, mas estaremos sempre sendo motivados a fazer o bem. Porque praticando a caridade, nós seremos considerados discípulos de Jesus. Então, que todos nós, espíritas ou não, que nós possamos ter o respeito pelo outro, seja de que religião for, né? Se as pessoas acreditam piamente que só é irmão aquele que senta ao seu lado na mesma igreja, então vamos respeitar, né? Nós gostamos de conversar com aqueles que falam dos mesmos assuntos que a gente, mas a gente também não ignora os nossos irmãos de outras crenças, né? Para nós, dentro da doutrina dos espíritos, nós aprendemos a respeitar o outro. E toda informação é sempre muito bem-vinda, porque nós não somos o dono da verdade, né? Somos apenas estudantes, né? Nós somos colaboradores dessa doutrina que tem feito tanto bem ao nosso coração. Então, trabalhar a nossa ignorância e o nosso coração é dever de todo cristão, principalmente do espírita, porque nós temos ainda uma coisa a mais que nós acreditamos, né? Que os benfeitores espirituais nos trouxeram o Consolador prometido. Então, por que nós nos apegarmos a isso e seguirmos à risca? Que fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que essa lição possa ser sempre motivada a nós termos atitudes melhores no nosso dia a dia. E é assim, nesse espírito, né, carinhoso, que nós vamos envolver o Vicente, que nos conduzirá às vibrações desta noite. Muita paz e muito obrigada. Obrigado, Dilce. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, silenciar a nossa mente, acalmando o nosso coração e elevar os nossos pensamentos, buscando as melhores vibrações para esse instante, envolvendo todos os nossos irmãos que neste momento está passando por grande tempestade no mundo
que é esse vírus. E falar em caridade é jogar nossos pensamentos de que Deus ilumine a todos. E as nossas vibrações, elas vão ao alcance desses nossos irmãos em forma de energia, de acreditar que amanhã será melhor. Então vamos em tranquila serenidade e confiante no nosso divino amigo Jesus. Abramos o coração em vibração de amor, harmonia, fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo, no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos. Em particular, vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenha uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem a lei de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos para aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que se perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de amor, fraternidade e paz. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. E vamos direcionar também as nossas vibrações pelos pedidos de oração que se encontram na nossa caixa de vibração em nossa casa. E assim pedimos licença e vibrando por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver a nossa irmã Odete, que fará para nós a oração e encerramento do nosso Evangelho. Muita paz a todos. E ao término de mais esse estudo desse Evangelho, depois de recebermos muitas luzes, muitas bênçãos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecendo também a Maria Santíssima, que nos trouxe Jesus ao mundo, para que Ele nos mostrasse toda a verdade, trouxesse todos os seus ensinamentos e todos os seus exemplos. Agradecendo também a nossa irmã Marisa, benfeitora, e todos os irmãos espirituais que conosco participam desse Evangelho no Lar. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, um ótimo final de semana e uma próxima semana também, para que na próxima semana possamos estar juntos novamente para mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus.